fala, torcedor bicolor, situação quente nos bastidores e o clima anda daqueles no Paysandu. A diretoria corre contra o tempo para definir um novo comandante, enquanto isso, o noticiário segue pegando fogo, misturando busca por técnico, conversas que avançam, outras que travam e, claro, aquele velho drama que todo clube conhece muito bem quando a fase financeira não ajuda, rescisão complicada com um jogador que não abre mão de absolutamente nada. E olha, o nome que tá travando tudo já virou comentário geral. Mas antes de entrar nesse papo mais pesado, vamos falar do que mexe direto com o futuro do time dentro de campo. A busca pelo novo treinador virou uma verdadeira maratona. Nos últimos dias, surgiram vários nomes, muita conversa nos corredores, gente sendo sondada, gente recusando e aquela novela que todo torcedor já está acostumado a acompanhar. Teve quem aparecesse como possibilidade forte, como o Cláudio Tencati, que é conhecido lá no Sul e Sudeste, ficou bastante tempo no Criciúma, passou por clubes como Londrina e tem experiência tanto em Série B quanto em Série C. O perfil dele até encaixa em parte do que o clube procura, mas, pelo que circulou, ele não quis seguir adiante. Ele teria escutado o projeto, avaliado a situação do clube e preferido não aceitar. E aí a gente precisa falar a verdade, não foi simplesmente um não quero. A condição atual do Paysandu pesa. O clube está na terceira divisão, com orçamento apertado, com dificuldades financeiras que todo mundo do meio já conhece. Quem trabalha no futebol sabe que a informação corre, um fala para o outro, o cenário chega aos ouvidos dos técnicos antes mesmo de qualquer reunião. E mesmo assim sempre existe aquela chance de reviravolta, porque no futebol tudo muda de um dia para o outro. O que é certo hoje pode não valer amanhã, e o que parecia impossível pode acontecer da noite para o dia. Só que, até agora, o que se sabe é que Tencati foi procurado e não quis assumir o comando do Papão. Então, pelo menos por enquanto, esse nome está fora da mesa. Outro nome que chegou a rodar entre torcedores e até em algumas conversas internas foi o de Rogério Correia, que teve passagem recente pelo Volta Redonda e acabou sendo rebaixado junto com o clube. Ele conhece o futebol paraense, já foi jogador do Paysandu lá nos anos de 2000 e encarou várias partidas contra o Papão quando comandava o Volta Redonda. Só que, oficialmente, o Paysandu negou o interesse. Tanto o presidente quanto pessoas que participam diretamente das decisões deixaram claro que esse nome não está dentro da lista desejada. E, sinceramente, olhando para o momento delicado do clube, talvez realmente não seja um encaixe ideal. A torcida quer alguém experiente, que tenha conquistado coisas recentes, que chegue com confiança e que consiga virar a chave de um time que precisa de estabilidade. Seria muito arriscado apostar em um treinador que também vem de uma temporada difícil, ainda mais quando o time precisa de alguém que inspire confiança logo de cara. Enquanto a diretoria tenta resolver isso, tem a novela das rescisões rolando ao mesmo tempo. E aí o bicho pega, porque não é só decidir quem fica e quem sai. Existe contrato, existe acordo, existe multa, existe salário atrasado, existe jogador que aceita negociar e jogador que não abre mão nem de um centavo. E hoje o Paysandu está vivendo essa realidade. A gente sabe que falar em limpar elenco é fácil, mas na prática nada é assim tão simples. Mandar alguém embora custa dinheiro, tem rescisão para pagar, tem acerto que precisa ser feito na ponta do lápis para que, lá na frente, o clube não tome mais uma pancada na justiça. E esse é um ponto importante. O Paysandu carrega um histórico complicado no Tribunal Trabalhista, e ninguém quer ver essa história se repetindo. Só que, para evitar novos processos, o clube precisa pagar tudo direitinho. E para pagar, precisa de dinheiro. E aí começam as dores de cabeça. Muitos jogadores até aceitam negociar, abrir mão de alguma coisa, facilitar a saída, mas outros exigem absolutamente tudo que está no papel. E o jogador que está dificultando rescisão neste momento é justamente um dos salários mais altos do elenco. Não é segredo para ninguém que o contrato dele foi um dos maiores absurdos que o clube já se meteu. O valor que circula por aí, mais de 200 mil, é algo completamente fora da realidade do clube. E agora que chegou o momento da rescisão, ele não abre mão de nada. E vou ser sincero, pela lei, ele está certo. Se o contrato diz que ele tem direito a receber cada centavo, ele pode exigir. E vai exigir.
Só que aí começa a reflexão que dói no torcedor. O erro não está no jogador querer receber o que foi prometido. O erro está na diretoria que aceitou assinar um contrato desse tamanho sem ter condições reais de honrá-lo. Ninguém botou arma na cabeça de dirigente nenhum. Jogador pede o que quer. Quem tem responsabilidade é quem aceita pagar. E se aceita, assume risco, assume consequência e, quando chega a hora de rescindir, precisa arcar com tudo. E agora o clube está nessa situação, sem dinheiro, com dívidas, com processos antigos, com a torcida cobrando e com um jogador que, por mais que não tenha rendido o esperado, está dentro da lei exigindo o que foi acordado. E aí vem a parte que machuca ainda mais. Porque além do salário gigantesco que todo mundo comenta, ele também não correspondeu dentro de campo. Começou o ano jogando mais ou menos e depois apagou completamente. Sofreu com contusão, com problemas internos, com críticas da torcida e ainda assim ganhou um valor muito acima da realidade bicolor. Só que nada disso altera o contrato. O clube aceitou pagar. Agora precisa cumprir. E se não cumprir, vai enfrentar mais processo, mais bloqueio, mais dívida, mais dor de cabeça. E o torcedor fica sempre perguntando: como é que um clube que está na terceira divisão, sem dinheiro, com dificuldade até para pagar contas básicas, aceita contratar jogador com salário tão alto? É exatamente esse tipo de decisão que derruba clube grande. Não é falta de torcida. Não é falta de paixão. Não é falta de apoio. O Paysandu tem tudo isso de sobra. O que falta é gestão responsável, é pé no chão, é cálculo antes da emoção. E a gente vê isso claramente hoje. Porque além do caso desse jogador, tem outros que ninguém sabe exatamente quanto recebiam, mas é fácil imaginar que existiam salários completamente fora da curva. Jogador que chegou com um nome, mas sem entregar desempenho. Jogador que ganhava mais do que o clube poderia pagar. Jogador que, agora, para sair, exige tudo que está no contrato. E esse acúmulo de decisões ruins vira essa bola de neve que o Paysandu está enfrentando neste momento. E o torcedor faz o que pode. Vai ao estádio. Compra ingresso. Apoia o time mesmo na fase difícil. O primeiro jogo da Série B teve quase 18 mil pessoas. E ainda assim teve dirigente reclamando que era pouco. A torcida não abandona. A torcida não vira as costas. A torcida se sacrifica. O mínimo que ela espera é que quem está no comando trabalhe com responsabilidade, com planejamento e com os pés no chão. Porque não adianta montar elenco caro se o clube não tem condição de pagar. Não adianta trazer jogador famoso se depois não vai conseguir honrar o contrato. Não adianta apostar alto sem ter orçamento. E agora o Paysandu está encarando a parte mais amarga dessas escolhas. Rescisões complicadas, atrasos que precisam ser quitados, acordos que precisam ser honrados e um time que precisa ser reconstruído praticamente do zero. Enquanto isso, a torcida espera que a diretoria aprenda com os erros, porque chega uma hora que não dá mais para empurrar problema com a barriga. E enquanto a diretoria tenta reorganizar os bastidores, o torcedor segue acompanhando cada movimento com um misto de preocupação e esperança. Porque, apesar de tudo, ainda existe expectativa de que essa fase turbulenta sirva de lição e marque um ponto de virada. Mas, antes disso acontecer, o clube ainda precisa resolver algumas pendências que vêm se arrastando e que prejudicam qualquer tentativa de reconstrução. Uma delas é justamente essa necessidade de cortar gastos, acertar rescisões e montar um elenco mais adequado à realidade financeira. Só que isso esbarra diariamente nessas questões contratuais mal planejadas, que deixam o clube de mãos atadas. O caso do jogador que virou assunto principal simboliza exatamente isso. Ele está no direito dele de cobrar tudo o que foi prometido, mesmo que não tenha conseguido entregar dentro de campo o que torcedor e diretoria imaginavam. Mas a cobrança dele joga a luz sobre um erro muito maior, que é a falta de responsabilidade na hora de negociar salários e condições de contrato. É aquela velha história. Quando se administra um clube gigante como o Paysandu, não dá para agir com emoção, contratando na empolgação do momento. É preciso pensar lá na frente, prever riscos, entender que um jogador pode sim dar errado e que, se der, o clube precisa ter condições de lidar com isso sem entrar em colapso.
e a situação financeira do clube já não é boa há algum tempo. Isso todo mundo sabe. O que agrava ainda mais o problema é que, mesmo diante dessa realidade, decisões arriscadas continuam sendo tomadas. E quando o torcedor olha para o passado recente, percebe que esse erro se repetiu várias vezes. Foi jogador contratado por valor alto demais, foi técnico que chegou com promessas ambiciosas mas saiu deixando mais dívida, foi diretoria que tentou apagar incêndio gastando além do que era possível. Tudo isso se acumulou e agora cobra um preço altíssimo. E não é só a questão do dinheiro. Tem também o impacto dentro do vestiário. Um elenco com salários muito diferentes entre os jogadores cria ruídos, aumenta a pressão e gera desconforto. Quando alguns atletas ganham quantias fora da realidade do clube enquanto outros recebem muito menos, a diferença pesa. E se esses jogadores mais caros não correspondem, vira uma bomba relógio pronta para estourar. O clima fica pesado, a motivação cai e o rendimento em campo despenca. E a torcida sente isso. Ela percebe quando o time não está conectado, quando o ambiente interno não está funcionando, quando falta união e foco. E olha que o torcedor do Paysandu fez sua parte. Em momentos decisivos, lotou a arquibancada, empurrou o time mesmo quando o desempenho era fraco, acreditou que o clube pudesse surpreender. A energia da torcida nunca faltou. O que faltou foi organização, foi responsabilidade nas escolhas, foi planejamento capaz de sustentar um projeto mínimo de médio prazo. Por que não adianta montar um elenco novo todo ano se as mesmas decisões equivocadas continuam sendo repetidas? Não adianta trocar técnico constantemente se a estrutura continua frágil. Não adianta anunciar reforços caros se o clube não tem caixa para bancar e depois acaba se atolando ainda mais em dívidas. E aí entra outro ponto fundamental, a mudança de perfil que o Paysandu precisa fazer no mercado. Em vez de buscar nomes caros que chegam cercados de expectativa e acabam virando dor de cabeça, é preciso mirar em jogadores que encaixem com a necessidade do clube. Atletas que não chegariam com salário astronômico, mas com vontade de se destacar. Jogadores mais jovens, que possam render tecnicamente e talvez futuramente gerar retorno financeiro. Atletas experientes, sim, mas dentro de um orçamento possível. Por que não é impossível montar um time competitivo gastando menos? O problema é que isso exige observação, estudo, análise de mercado, paciência e inteligência. É um trabalho mais difícil, mas é o único caminho para quem quer crescer sem se arruinar. E isso também vale para treinador. A escolha do novo comandante não pode ser feita só com base no nome ou em nostalgia. Precisa ser alguém que entenda a realidade atual, que saiba trabalhar com limitações, que consiga extrair o máximo de um elenco que, necessariamente, será mais enxuto e equilibrado. O torcedor quer sim um técnico de peso, mas também quer alguém que chegue disposto a organizar o time e fazer render o que tiver nas mãos. E esse é um desafio enorme, porque o clube vive aquele momento em que qualquer passo em falso pode agravar ainda mais a situação. Por isso, a escolha precisa ser certeira. Precisa unir experiência, qualidade e senso de responsabilidade. Enquanto isso, internamente, a diretoria tenta resolver essa enxurrada de rescisões. Algumas estão encaminhadas, outras dependem de negociação longa e cansativa, e tem aquelas que não vão sair sem que o clube faça um sacrifício financeiro pesado. E é nesse ponto que a torcida fica ainda mais revoltada. Porque o valor gasto para rescindir contratos mal feitos poderia estar sendo utilizado hoje para montar um time mais competitivo, para reforçar setores carentes, para oferecer suporte a um novo treinador. Mas como grande parte desse dinheiro vai direto para pagar dívidas e erros do passado, o planejamento futuro vai ficando cada vez mais limitado. E mesmo assim o torcedor continua acreditando. Porque torcedor é movido pela esperança, pela paixão e pela confiança de que seu clube pode se reerguer. O Paysandu tem tamanho para isso, tem história para isso, tem torcida para isso. Mas precisa de postura. Precisa de responsabilidade. Precisa parar de fazer loucura financeira que vira pesadelo meses depois. Precisa criar uma estrutura que funcione além da emoção. Porque futebol não se faz apenas com vontade. Futebol se faz com estratégia. Gostou da informação? Deixe seu like,
compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A notícia da demissão do técnico Márcio Fernandes pelo Paysandu caiu como uma bomba no cenário esportivo paraense e já movimenta bastidores que, segundo fontes próximas ao clube, estão longe de se acalmar. A confirmação do desligamento provocou uma onda imediata de comentários nas redes sociais, onde torcedores dividem opiniões e alimentam um burburinho que promete se estender pelos próximos dias. Embora a direção bicolor tenha divulgado apenas uma nota sucinta, já circulam rumores de que a decisão foi tomada após uma sequência de debates internos que vinham se arrastando. Pessoas próximas ao comando do futebol garantem que a relação entre o treinador e alguns setores da diretoria teria sofrido desgaste, criando um clima considerado insustentável dentro da Curuzu. Nada oficial, claro, mas nas conversas de bastidores esse detalhe aparece com insistência. A torcida, por sua vez, transformou as redes sociais em uma arena de discussões acaloradas. Enquanto parte dos bicolores comemora a mudança e aponta a necessidade de uma oxigenada no comando técnico, outros lamentam a saída repentina e questionam se o problema realmente passava pelo treinador. Há quem diga que a pressão externa acelerou o processo, e que o clube já vinha sondando opções antes mesmo de qualquer anúncio público. E por falar em opções, o nome do possível substituto virou o assunto mais quente. Nas últimas horas, diversos perfis começaram a listar candidatos, alguns improváveis, outros vistos como favoritos silenciosos. A circulação desses nomes, porém, parece ter mais força no campo da especulação do que na realidade, mas isso não impede que as conversas ganhem proporções de novela. Enquanto o Paysandu não se pronuncia sobre os próximos passos, cresce a sensação de que algo maior está em curso. Entre expectativas e incertezas, o clima é de vigilância total. A única certeza, por enquanto, é que a saída de Márcio Fernandes abriu um novo capítulo turbulento, e bastante barulhento, na temporada bicolor. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.